Bom, pessoal, então essa é a nossa aula 8. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai atualizar o nosso projeto, né? Vou abrir aqui para verificar como está o nosso projeto. Nosso projeto atual é esse aqui, ó, tá? Da aula 7. Então, o projeto, basicamente, o que está acontecendo aqui? Ele está apenas, pessoal, né, servindo como uma entrada de dados, né? Então, eu não consigo visualizar isso. Por quê? Eu não tenho conectividade com o computador e nem com o display. Então, eu preciso resolver isso. Para que eu possa usar ele de maneira completa, né? Ainda vai restar ainda a questão da energética, mas a gente já vai verificar isso. A gente precisa de um dispositivo de saída. Pode ser um display 16 por 2, pode ser um display 20 por 4, né? Todos eles I2C, né? Pode ser um display OLED. Eu vou optar por um display OLED, tendo em vista a sua resolução, tá? Display OLED, pessoal, já vou verificar isso aqui, ó. O display OLED basicamente é esse modelo, tá? Ele tem uma resolução, deixa eu verificar se está dizendo aqui, se eu não me engano é 128 por 64. Não estou com essa informação aqui, pessoal, tá? Mas a resolução dela, obviamente, que deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que ele fala. Ele está falando, né, que a questão do I2C pode conectar até 128 dispositivos, tá? Então é bem interessante. Olha, a resolução dele, pessoal, é 128 por 64, tá? Bom, então basicamente é essa versão que a gente vai utilizar no nosso projeto. Obviamente que a gente vai precisar alongar, colocar esse display em algum lugar, e não pode simplesmente estar largado só com um fio chegando aqui, precisa estar fixado nessa placa. Então vou optar, pessoal, por alongar mais essa área, tá? Para a gente poder trabalhar. Eu já comecei a fazer isso, tá bom? Então o que o senhor fez aí, pessoal? Primeiro, eu dei uma alongada usando essa contorno da placa, então ela morria por aqui e originalmente passava uma linha aqui, ó, vou até fazer essa linha aqui. Ó. Originalmente passava uma linha por aqui, basicamente tirei essa linha e aumentei mais um pouco. Tá? Mas antes de fazer isso aqui, pessoal, preciso sempre fazer o esquema técnico. Lá no esquema técnico, se a gente vir na biblioteca comum, vai ter o visor aqui, pessoal, I2C. Tá? Só que quando eu adiciono ele não me mostra claramente qual é a perna responsável por qual função. Né? Por padrão, esses display, como eu mostrei na imagem, a soldagem é em cima. Então, se for levado em consideração a soldagem em cima, né, o padrão é esse aqui, ó, GND 5 volts, CL e SDA. Só que nessa versão aqui do EasyEda, ele está embaixo, então eu não sei se realmente começa com, né, se vai começar com GND 5 volts, então fica confuso. Tá? Então, pensando nisso, eu procurei uma versão de display, vou até apagar isso aqui, lá na minha biblioteca. Tá? A versão de display é esse que está selecionado aqui. Ó. Dá um zoom aí para melhorar um pouco mais. É esse aqui, ó. SSD 1306, que é o chip controlador, né, do OLED. Comet Dust Custom Copy. Essa versão aí que vocês vão achar. É possível achar outras versões? Sim. Eu utilizei essa aqui, tá? Eu sei que é I2C porque tem 4 pontos de solda.
Dei 2 cliques, aí ele veio para cá. Próximo passo é fazer essa criação dessas vias, dessas portas, quer dizer, né? Uma GND, 5 volts, SDA trabalha com A4 e o SCL trabalha com A5. Depois disso eu salvei e atualizei. Obviamente que já tá atualizado porque eu coloquei o componente aqui, né? O passo seguinte foi energizar o circuito, sendo que esse primeiro aqui é o 5 volts. E ó, a voltagem estava bem próxima, né? Tá? Então eu só fiz uma ligação direta aqui. E o GND também estava bem próximo, eu fiz uma ligação direta aqui. Tá? E o A4 e o A5 também estava bem próximo. Então, ó, colocando o visor desse lado, ficou bem simples a minha ligação. Eu tive só que fazer uma emenda dos 5 volts passando por aqui, né? Chegando aqui na perninha 5 volts e a outra perninha no A4. Tá? Então perceba que ficou bem simples aí, ó. Depois eu reposicionei a questão do parafuso. Coloquei um parafuso aqui e um parafuso aqui. Não é o parafuso, é o buraco do parafuso, né? Para a gente poder, se formos criar uma case, e a gente pode pensar nisso, né? Uma case em 3D, a gente pode proteger todo esse nosso mecanismo. Passo final é colocar nossa malha. Ó, venho aqui, ó, grade 45. Nas configurações 5, 10 e 10, né? E grade 45 também. Então fica realmente algo bem interessante para a gente trabalhar aí, né? Dentro de sala de aula. Um embarcado completo para a gente trabalhar a programação e trabalhar a possibilidades. Tá? Professor, mas esse embarcado que o senhor está fazendo, ele não tem tudo. Exatamente, ele não tem tudo. Por isso que eu deixei essa possibilidade aqui, ó. Justamente o conector macho e fêmea disponível aqui. Qualquer coisa eu plugo elementos. Mas professor, o senhor não planejou cada elemento que o senhor for plugar aqui, você vai precisar energizar ele também. Bem lembrado. Então a gente precisa colocar mais portas de alimentação aqui. No mesmo padrão. No mesmo padrão macho e fêmea. Mas antes de eu fazer isso, pessoal, vamos ver o 3D aqui do display que não está aparecendo, tá? Vamos selecionar ele. Vem aqui no modelo 3D, clicar, né? Digitar aqui display. Eu até tinha digitado aí, né? Vou digitar novamente aqui, ó. Display OLED. Vou dar um enter. E vamos ver se a gente acha. Aí ele vai tentar encaixar aqui, ó. Tem umas versões aí, né? Se eu não me engano, é essa versão aqui, ó. Olha, essa versão aqui já é suficiente, já. Não, não é essa. Essa aqui é de 7 pinos, esse aqui é de 4 pinos. Ó. O seu está torto, como é que a gente resolve isso? Vamos começar a trabalhar aqui na rotação. Deixar a rotação 0, rotação 0. Deixando tudo 0. Eu preciso só fazer com que esses pinos cheguem nessa parte aqui. Tá? Talvez rotação em Z, vou ver se é isso.
Isso mesmo, 180, 270. Pronto, eu estou quase conseguindo. Preciso reduzir um pouco o tamanho, né? Porque não está encaixando. 1393, 1300. Tá quase lá, 1250. 1250 já fica no tamanho exato. Agora precisamos descer os pinos, né? Eu acredito que é no Z aqui, tá? Vamos colocar menos 50. Isso, menos 160. Aí, ó. Quero descer bem próximo aqui mesmo. Menos 200. Menos 220. O que é isso? Desci muito? 210. 210 aí é o suficiente. Prontinho. Então já encaixei meu display no circuito. Vou aqui embaixo. Tirar o zoom aqui, né? Prontinho. Update. Tá tudo certo, update. Vamos ver se deu certo lá, né, pessoal? Da resto tá essa dúvida. Vamos ver se de repente ele ficou maluco. Vamos ver. Ficou maluco. Ele colocou errado aí, pessoal. Ele colocou deitado, né? Vamos ver por que está acontecendo isso. Pronto, ó. Lembra, às vezes dá esses bugs aí, tá, pessoal? Lembra que essa imagem estava virada? Então foi isso que aconteceu. Eu vou só desvirar ela aqui, ó. Vou colocar 90 graus talvez. Não, 180. 360. Vou atualizar. Vou salvar. Vamos gerar um 3D, ver se ele arrumou aqui a situação. Prontinho, agora ele arrumou. Professor, é possível criar realmente uma case para colocar esses elementos? É, pessoal. Dá pra gente fabricar isso aí, né? De repente, esse modelo de botão aqui, ó, por exemplo, eu posso pedir um botão onde essa superfície ela seja maior, né? Ela se destaque para cima. Existem vários tamanhos, né, de botão, então eu posso comprar um botão que tem essa peculiaridade e faço uma case que cubra ele completamente, né? Beleza. Vamos fazer agora aquela questão, né? Já que basicamente finalizamos o nosso circuito, só que temos possibilidade de adicionar outros circuitos, né? E precisamos energizar esses outros circuitos, então a gente precisa adicionar algumas portas de energia, tá? Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso aí? Eu vou tirar aqui, Vamos lá no nosso esquema. A gente vai organizar isso aqui, tá, pessoal? Está desorganizado, vamos colocar legendas para ficar bem claro cada informação dessa, tá? Bom, primeiramente eu preciso de um conector desse de 2 vias. Eu vou usar esse aqui e vou criar se eu só coloco muito próximo aqui do display, é verdade. Bora mudar aqui um pouco, bora colocar esse para cá. Não vou nem sair, porque isso aqui negócio é esse. Eu acho, pessoal, que 3 portas energéticas, 2 eu acho que já estava bom, vamos colocar 3. Vamos lá, vou precisar do GND 5 volts. Como eu estou usando o Atmega 328, ele geralmente trabalha nessa voltagem aí, tá?
5 volts. Agora, se for outros dispositivos como o ESP32, já vai trabalhar na voltagem 3.3. Tá? Olha, fiz um aí, vou fazer copiar aqui simplesmente. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou atualizar, salvar, né? E vou atualizar design. Bom, tá aqui as portas aqui de energia. Professor, onde o senhor vai colocar essas portas? Onde o senhor vai colocar essas portas? Realmente é um problema aqui, né, pessoal? Temos uma porta de entrada, né? Basicamente, eu preciso alimentar meu sistema. E temos uma porta de saída. A porta de entrada, todas elas vão se comportar como porta de entrada, na verdade, tá? Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Vamos ter que replanejar essa área aqui. Eu vou colocar nessa área bem aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou tirar, tá? Esses elementos. Para eu tirar ele, pessoal, basta dar 2 cliques no ponto verde que ele vai sumindo, né? Vou pegar essa legenda aqui e vou guardar ela, que posso precisar. Vou deletar isso aqui, vou deletar isso aqui. Ó. Preciso retrabalhar essa área aqui de alguma forma. Preciso adicionar esses elementos aqui em cima e organizar eles de alguma forma. O padrão é deitadinho, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente colocar eles dessa forma aqui. Vamos lá, vou alterar o tamanho aqui da legenda. Vamos colocar eles lateralmente. Bom, eu preciso ainda colocar legenda, né, pessoal? Legenda. Posso criar um padrão de legendas aí, de repente, né? Fazer o seguinte, arredar mais um pouco isso aqui para cá. E posso criar uma legenda universal. Vai ficar melhor, vou colocar isso aqui embaixo. Lembrando que esses 4 vão se comportar como entrada e saída energética. Depois eu posso definir uma forma, pessoal, de um apenas se comportar como entrada e não como saída, usando diodos, por exemplo. Né? Isso é uma outra situação. Vamos fazer o básico por enquanto. Vou criar uma legenda, pessoal. Olha só a legenda que eu vou criar. A gente precisa, às vezes, criar formas da gente poder criar as legendas de alguma forma, né? Deixa eu ver, o padrão é assim, né? Embaixo. Eu posso deixar dessa forma aqui, ela ficar relativamente agradável. Isso é necessário fazer esses riscos aí? Não, eu só estou padronizando, né? Como todos os conectores têm esse elemento,
Então eu vou colocar em todos, porém eu sei que todos eles se comportam da mesma forma, com o GND e com 5 volts, tá? Bom, vamos fazer o roteamento aí. Vamos ligar cada um no seu, né? Vou usar o azul por enquanto. Gostei desse roteamento, vou colocar ele com vermelho chegando aqui em cima. E só uma coisa que eu sempre faço, eu não gosto de, por exemplo, eu sei que para eu energizar o display, basta eu ligar daqui para cá, né? Mas como tem uma linha geral que energiza todos os elementos, eu vou dessa linha geral fazendo, né, extensões, né? Então eu vou fazer o mesmo aqui, eu vou fazer dessa forma. Deixa eu ver, eu vou, olha, tá bloqueado, né? Preciso desbloquear esses elementos aqui. Eu vou fazer uma trilha geral, né? E dessa trilha geral ele vai pegando os elementos necessários aí para ser energizado, no caso. Né, os conectores, o display e assim por diante. Tá, vou fazer aqui assim, ó. Mesma coisa, tanto para o 5 volts para o GND, vou fazer da mesma forma, criar uma trilha geral, né? E dessa trilha geral, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Posso passar o vermelho por cima, mas tem esse vermelhinho aqui enchendo o saco. Vou passar por baixo aqui. Bom, como os 4 conectores aqui trabalham com 5 volts, então eu preciso fazer a ligação entre eles aqui, né? Então aqui está ligando o GND de todos os 4 e aqui está ligando 5 volts de todos os 4. Olha aqui, ó. Como aqui já tem uma trilha passando no 5 volts, simplesmente eu vou já ligar aqui, ó. Daqui para cá. Colocar uma via. Sempre confundo aqui, tá, pessoal? Via, né? Para fazer a ligação e uma outra aqui para ligar aqui, ó, 5 volts. Deixa eu ver como é que eu vou ligar esse GND aqui. O GND está passando aqui. Vermelho chegando aqui. Aí eu consigo fazer essa ligação.
Então tá aí, ó. Fiz a parte energética, qualquer um desses aqui vão funcionar como entrada energética e também ao mesmo tempo serve como saída, né? Como assim como saída? Eu vou conectar, sei lá, um leitor de cartão, ele precisa ser energizado, então ele vai utilizar uma porta dessa aí. Tá? Bom, vamos finalizar aqui, né? Vou colocar a nossa grade 45. Vou colocar aí, ó, grade 45. Como esse projeto está ficando bonito aí, pessoal, a gente precisa de mais tarde padronizar todas aquelas linhas 5.000, na escala de 1000, né? 5.000, padronizar para no mínimo 6, tá? Mas isso a gente vai fazer com calma em algum outro momento. Gerar meu 3D para ver como é que ficou. Então pronto. A pessoa podia colocar em 3 deles aqui fêmea também. Posso fazer isso, pessoal. Posso fazer isso também, tá? Mas normalmente não tem padrão, na verdade, né? Eu posso tanto utilizar o macho como o fêmea para energizar, mas eu vou deixar por enquanto dessa forma, tá? Porque a gente está sem espaço físico. Percebe que os espaços estão terminando aí, né, pessoal? A gente está organizando e preenchendo. Já quase não tem espaço mais para fazer nada, a não ser que aumente mais a placa, tá? Bem, então nossa atualização de hoje foi essa, né? Então, o nosso dispositivo agora está pronto para a gente poder trabalhar com visor, né? E com esse visor aqui, que tem aquela resolução de 128 por 64, criar métodos para a gente verificar o acionamento de botões, potenciômetros, né? Uma forma de a gente lidar com potenciômetros aqui dentro, com elevação de gráficos, por exemplo, né? E encoder para a criação de menus. Lembrando que esse encoder aqui, pessoal, deixa eu só verificar aqui. Esse encoder, a gente não trabalhou o botão. A gente não trabalhou o botão. O que é o botão? O clique. Vamos lá trabalhar esse clique? Vamos lá. Novamente vou tirar a malha aqui. Olha só o trabalho, pessoal. O clique, pessoal. Basicamente eu preciso ligar um desse aqui. Qualquer um, tanto faz. Um no GND e um numa porta digital. Então vou aqui, ó. Pegar um GND. Essa porta digital, eu vou usar qualquer porta digital comum aqui, tá, pessoal? Temos 2, 3, 4. Pessoal, o encoder já está trabalhando com 2 e 3, então bora utilizar o 4, né? O 4. Pessoal, a gente vai fazer uma mudança aí no projeto. Qual é essa mudança? Se a gente está criando um jumper para usar esse dispositivo, esse jumper também vai ter que passar pelo digital 4 aqui, tá? Então vamos atualizar aqui, vamos fazer já uma atualização. Ó. A primeira atualização, né? Mudar esse aqui para um conector de 3. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver essa biblioteca. Espero que não dê muito trabalho. Ó, um conector de 3 aqui. E aqui embaixo um de 3 também. Vamos tirar esse de 2. Colocar um conector de 3. Vamos tirar esse de 2. Colocar um conector de 3. Porém que eu vou precisar ajustar aqui o negócio. Tá? Esse aqui, ó, D4, eu vou colocar aqui embaixo. Esse tempo ali foi à toa. O 4 eu vou colocar aqui embaixo, né? Para fazer o jumper. E esse sinal aqui eu puxo ele até lá no...
fazer bonitinho aqui. Prontinho. Então eu criei aqui, né, o meu conector jampeando os 4 portas e vou salvar e vou atualizar lá. Agora ver o que vai acontecer lá no projeto. Então, o que aconteceu basicamente aí, ó. Primeiro ele tirou aquela porta que estava aqui, aquele conector macho, e de 2 vias substituiu por um de 3. Então aqui ficou bem simples, ó. Pode ver que ele aproveitou, né? Então eu vou só encaixar ele na posição e o outro na mesma forma aí, ó. Encaixar na posição aqui. Porém aqui já não vai poder ficar desse jeito, vou ter que isso. Esse aqui está bloqueado, vou ter que desbloquear. Mudar essa posição aqui. Deixa eu fazer isso aqui, gostei. Tá. Esses nomes aqui vamos colocar aqui do lado, né? O tamanho 635. Pessoal, o digital 4, né? Lembra que o digital 4... pessoal, coloquei o A4, né? Não é o A4 não. É o T4. T4 aqui, tá? Vou mudar aqui, atualizar. E atualizar aqui. Prontinho. Então, um pedaço aqui tem que ser colocado no GND, então já vou fazer isso. Vou fazer muita frescura aqui, não vou somente puxar. E um desse aqui tem que chegar aqui nessa posição. Eu vou trazer ele junto com essas linhas aqui, ó. E bem aqui ele se separa, vai dar certo. Então vamos lá. Primeiro preciso reduzir esse tamanho, clico nela. E coloco aí 6, né, que é o mínimo que a gente está trabalhando. E continuo no meu desenho. Eita, professor, você parece que você deixou isso aqui já pensando nesse digitar, nesse clique, né? Exatamente. Eu já tinha planejado isso lá no início, deixar essa brecha para se utilizar. Então vamos lá, colocar uma via aqui. Eu vou ter que arredar um pouquinho aqui, né? Prontinho. E daqui eu puxo uma via vermelha. Prontinho, conectei o clique. Agora o que está faltando aqui, ó, é puxar vou usar a linha azul. Então olha aí, pessoal, até uma situação que a gente tinha esquecido do clique, né? E a gente conseguiu colocar ele aqui graças a boa organização, né? Realmente, se a gente não organizar isso, pessoal, não vai sair de jeito nenhum, né? Então perceba, eu já coloquei o clique, agora sim, ó, o clique está funcionando. Volta, não, pronto, aí a gente finalizou, né? É só colocar aqui a grade.
Isso aqui pode demorar, pessoal, a depender do quanto tem de cruzamento de linha. Grade 45. Prontinho. Só faltou atualizar essa legenda aqui, exatamente. Vamos já fazer isso aqui. Tá bloqueado. Vou traduzir aqui, pessoal. As ferramentas não traduzem aqui. Não. Vou aumentar um pouco mais aqui. Aqui vai dar um probleminha. Eu não posso encaixar, tem que fazer esse trabalho manual aqui. Não está muito próximo de elementos, aí tenta encaixar no elemento, que não é interessante nesse momento aqui que eu estou tentando só fazer uma modificação simples. Aqui é o D4. Ainda está bloqueado alguns deles, vou dizer não, que a gente poderia arrastar aqui. Prontinho, atualizei a legenda. Né? Agora tá bonito, né? Posso habilitar com jump esses 3 e vai habilitar o encoder com o clique. Vamos mostrar mais uma vez o 3D para a gente encerrar nossa aula. Então tá aí, pessoal, o circuito, vou colocar na cor branca aqui para a gente poder visualizar melhor. Tá? Então tá aí, nosso circuito bonito, pronto para a gente utilizar aí em qualquer situação, tá? Dentro de uma aula de robótica, embarcado, enfim, IoT, é possível a gente utilizar esse embarcado básico aí para fazer trabalhos simples aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal, nossa aula encerra por aqui.